Boa noite, pessoal. Boa noite, Danilo. Tá me ouvindo? Boa noite, PH. Estou ouvindo bem, sim. Beleza. Antônio Alfredo tá aqui comigo. Boa noite, pessoal. Meu nome é PH, sou assistente técnico da agricultura. Em nome da Faculdade Reagri do 3R Lab, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui que estão dispostos a adquirir conhecimento. O Web no Café é um projeto de educação continuada e gratuita do Grupo Reagro e 3R Lab, e acontece uma vez ao mês por essa plataforma. Nós teremos agora uma apresentação do Antônio Alfredo, de aproximadamente 40 minutos, e depois abriremos um momento para perguntas. Gostaria de lembrar a todos que as perguntas relacionadas ao assunto da palestra, vocês podem enviá-las no ícone QIA que está abaixo na tela de vocês. Qualquer outro tipo de dúvida, vocês podem colocar no chat, por favor. Boa noite a todos. Vou chamar o Antônio Alfredo agora. O Antônio pode dividir sua tela aí com a gente. Seja bem-vindo e obrigado pela disponibilidade. Tenha uma boa palestra. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Antônio Alfredo, sou técnico do Reagro, de cafeicultura. Queria agradecer primeiramente ao Reagro e aos participantes do webinar que se inscreveram. Vou falar um pouco hoje sobre a utilização de DRIs para interpretação da análise de folhas. Lembrando que essa apresentação vai estar disponível para vocês depois e juntamente com ela nós vamos disponibilizar um manual e também a planilha de como utilizar o DRIs. Para começar aqui a introdução, vou falar um pouco sobre a coleta de análise de solo. Para calcular a adubação, a gente primeiro tem que tirar uma boa análise de solo e fazer o cálculo em cima dela, da quantidade de adubo que vamos aplicar. E também em cima da expectativa de safra. E com isso, no decorrer da safra agrícola, nós vamos vendo a evolução da lavoura e talvez haja uma necessidade de se alterar essa adubação, diminuindo ou aumentando. E daí surge a ferramenta da análise de folha como um auxílio para esse ajuste fino da adubação. A amostragem de folhas ela deve ser feita de uma maneira criteriosa. Você deve coletar as folhas de uma área homogênea, do terceiro ou quarto par de folhas, do terço médio superior. Essa amostragem deve ter em torno de 100 folhas por talhão. Devemos também nos atentar à época da amostragem, pois essa época da amostragem vai nos direcionar para as tabelas de parâmetros que são divididas por meses. Esses meses indicam o estado fisiológico da planta, o seu metabolismo e também a quantidade de nutriente requerido por ela. E também devemos nos atentar para coletar essa folha em relação ao intervalo entre as adubações, tanto de solo quanto via solo quanto via folha, para que não coletamos folha com nutriente dando resultado superestimado. Então temos que respeitar um limite de 30 dias das pulverizações e das adubações. E também temos que ter em mente que não devemos coletar folhas logo após chuvas pesadas, pois isso, segundo alguns autores, fazem com que subestimemos o índice do potássio, o valor do potássio. O DRIs é o seguinte, o DRIs é um sistema integrado de diagnose e recomendação. Ele surgiu em 1973 por um autor chamado Buffius, na África do Sul, que ele estudava milho e seringueira e tentava entender os fatores que limitavam a produtividade dessas culturas. A partir do Buffius, outros autores fizeram também outras fórmulas de calcular o DRIs e hoje ele é muito usado pela busca de um equilíbrio nutricional. Ele nos indica o que está em déficit ou em excesso na planta. E como que ele nos diz isso?
ele nos diz isso através de uma comparação 1 a 1. Ou seja, o valor da análise do nitrogênio, por exemplo, comparado com o seu valor de referência. E também a comparação dos nutrientes 2 a 2. São 11 nutrientes comparados 2 a 2. Então, você pega, por exemplo, o nitrogênio pelo fósforo na análise e compara com o valor de referência do nitrogênio e do fósforo na análise. Nós temos vários autores com diversas tabelas. Eu vou mostrar aqui uma tabela do Malavolta para vocês, onde vocês podem ver aqui que tem os meses, né, nessa coluna à esquerda, que você vai correlacionar com a época que você mostrou, e tem cada nutriente. Então, por exemplo, o magnésio, no mês de janeiro e fevereiro, que geralmente a gente tira a análise mais nessa época, deve estar entre 2,7 e 3,5 gramas por quilogramas, atentar muito a essas unidades. Já nas relações 2 a 2, nós temos também a divisão por meses, está aqui também no canto esquerdo. Por exemplo, o fósforo dividido pelo zinco, a relação do fósforo pelo zinco, que são dois nutrientes antagônicos. Ela deve estar entre 85 e 190 na época de janeiro e fevereiro. Aqui mostrando um pouco a relação antagônica do fósforo com o zinco. Muitas vezes a gente vê a campo deficiências de zinco, que podem ser realmente índices de zinco baixo e podem ser também uma deficiência induzida pelo fósforo. E aqui do lado nós temos uma sinergia, que a gente fala, que é do fósforo com o magnésio, onde você tem uma pouca absorção de fósforo quando na falta do elemento magnésio. Aí, para poder começar a explicar um pouco sobre o índice DRIS, o índice DRIS ele é expresso em números positivos, negativos e zero. Na planilha a seguir, vocês vão ter mais noção de como que funciona o cálculo. O ideal é que o nosso índice esteja entre -1 e 1, que são quando está mais do que 1, quer dizer que o elemento está em excesso. E quando está menos do que -1, quer dizer que o nutriente está deficiente. Existem outros técnicos que trabalham com outros limites de 1,5, 1 e pouco. A gente tem observado a campo que o mais adequado, as lavouras que estão dando melhor resposta estão entre -1 e 1. Aí, agora nós vamos passar para a planilha. Eu vou abrir uma planilha aqui de Excel, onde que eu vou demonstrar para vocês como vocês alimentam essa planilha e como já ter uma noção dos resultados das análises de folha que vocês vão abastecer nessa planilha. Aqui, ó, nós temos a amostra, né, que vocês colocam o nome do talhão. Temos aqui a análise de folha. Temos aqui a produtividade. Essa produtividade é mais para vocês terem um histórico. Essa lavoura produziu 50 sacas, 100 sacas e teve esse índice DRIS. Só para ter um histórico. A data da coleta é muito importante para que vocês correlacionem com as tabelas disponíveis. E o município também mais para saber onde que foi a coleta. Daí, para vocês abastecerem essa planilha, vocês devem ter atenção a 2 pontos. O primeiro ponto é a unidade dos macronutrientes, que nem todos os laboratórios disponibilizam as unidades em gramas por quilo, algumas vezes em porcentagem, então tem que haver uma transformação para gramas por quilo. Já os micronutrientes, na grande maioria dos laboratórios, vêm em miligrama por quilo, então você pode lançar diretamente na planilha. Outro detalhe que tem que ter atenção é a ordem, porque muitas vezes a gente pega o resultado, já joga aqui e de repente dá um resultado um pouco estranho.
tem que ter um pouco de atenção em relação à ordem que vem do laboratório. Nitrogênio, fósforo, potássio, etc. Às vezes o zinco vem no lugar do cobre, tem que ter atenção nessa alimentação da planilha. Aqui eu tenho 2 exemplos de 2 lavouras, que vocês vão ver mais para frente, que tem resultados bem diferentes, de resultado DRIS, no caso, bem diferentes. A segunda aba que vocês devem entrar aqui é a aba de índices nutricionais gerais. O que é isso? O índice nutricional geral é o resultado do índice de cada nutriente. O N de 1,3, lembrando, ele está adequado entre -1 e 1, e o ideal seria 0. Seria totalmente equilibrado, 0. Então, o nitrogênio 1,3, fósforo 1,5, ou seja, eles estão em excesso. Potássio negativo, magnésio praticamente equilibrado e assim por diante. Até chegar no valor do IBN. O IBN é o índice de balanço nutricional. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que, como ele é formado pela soma, sem o sinal, a soma modular, de todos esses nutrientes, mais a matéria seca da planta, das folhas. Então, somando-se isso daqui, se obtém o IBN. E também o IBN ideal é aquele quanto mais próximo de 0. O 0 seria uma planta totalmente equilibrada. Então, como vocês podem ver aqui, a amoreira está mais equilibrada do que o cascalho. Depois de alimentados os dados, visto os índices nutricionais, nós vamos para essa outra aba que é o resultado DRIS. O resultado DRIS, você tem aqui em cima uma aba de selecionar a amostra. Você pode selecionar aqui, vamos selecionar aqui a amoreira primeiro. A amoreira deu um índice nutricional de 7, quase 7, 6,97. E aqui estão todos aqueles índices nutricionais. E esse gráfico aqui ao lado, ele representa a homogeneidade, o equilíbrio da amostra. Então, quer dizer que aqui vocês podem ver que tem um ciclo no 0. Se esse verde desenhado aqui estivesse todo sobre o 0, formando um círculo, ela estaria totalmente equilibrada. Então, vocês podem ver que, apesar da amoreira ter dado mais equilibrada do que o cascalho, ela não está totalmente equilibrada. Vamos olhar aqui agora o cascalho. Já deu um índice de balanço bem mais alto, que quer dizer que é pior. Pois o índice deve ser quanto mais próximo possível do 0. Ele também não deu um círculo. Então, quer dizer que ele também não está equilibrado perfeitamente, mas está pior do que a primeira amostra, que é a amoreira. A amoreira, apesar de também não estar um círculo, mas é o IBN mais baixo entre as duas. Aqui o restante da planilha, nós temos mais 2 abas, que eu não vou me atentar muito a elas agora devido ao nosso tempo, mas elas vão estar disponíveis quando nós disponibilizarmos essas planilhas para vocês. Essa aba da referência 1 a 1 é simplesmente o valor do índice do nutriente, do resultado da análise de folha, comparando com a referência de algum autor. Nós escolhemos, nesse caso aqui, o Santinato, que diz que no verão o nitrogênio deve estar de 30,1 a 35. Então, a amoreira está dentro. Ele diz que um micronutriente, por exemplo, o boro, deve estar de 60,1 a 80, e ele está 51. Então, ele está um pouco abaixo. É apenas uma referência de vários autores. A referência 2 a 2 é também a referência de um nutriente dividido pelo outro. Então, vocês têm aqui uma referência do Hélio Casale e do Malavolta. Uma referência da amoreira pelo Casale deveria estar de 14 a 21, está 17. E assim por diante. Eu vou voltar aqui agora para a apresentação, no slide, para falar sobre a evolução desse IBN dessas 2 lavouras.
Então, como utilizar? É pela planilha. Essa daqui é uma lavoura que foi descrita ali na planilha. Ela é o cascalho. Como vocês podem ver, é uma lavoura que não apresenta um bom vigor, está com seca de ponteiros, não está vigorosa. Vocês podem reparar aqui no índice DRIS dela, um índice alto. E aí nós vamos nutriente por nutriente, vocês vão vendo que o fósforo está um pouco alto, o potássio baixo, o magnésio mais baixo ainda, o manganês bem alto e o zinco bem baixo. Aí vocês reparem aqui que o fósforo, lembra que o fósforo inibia um pouco a absorção do zinco, tá vendo? Talvez seja realmente isso, ó. Com fósforo alto está inibindo o zinco. Agora a outra lavoura, olha a diferença de vigor da lavoura. Isso daqui que é o tipo de lavoura que a gente busca, né? Que provavelmente vai estar naqueles níveis de -1 a 1, tendendo a 0. O resultado do DRIS dela é bem superior, lembrando que tem que estar cada vez mais próximo do 0, do que o índice do cascalho. O nitrogênio dela está um pouco alto, o fósforo está alto, mas o cálcio já está bem próximo a 0, o enxofre bem próximo a 0 e o zinco um pouco baixo, mas de maneira geral ela está bem mais equilibrada do que o cascalho. Aí aqui agora eu vou contar para vocês um caso de sucesso da aplicação do DRIS numa fazenda de um cliente do Reagro, onde a gente instalou esse teste, né? Fomos aplicar essa planilha, os efeitos dessa planilha nessa cultivar Mundo Novo 376/4, com espaçamento de 3,80 por 80, e aqui eu coloquei as produtividades dela. Eu peguei assim, o máximo que eu consegui dela. 2014, 58 sacas, 2015, 15, 72, 17, 83, 35. Vocês podem ver que é uma lavoura de média boa, de média muito boa. Nós estamos falando aí de uma média de 4 anos de 40 sacas por hectare. E aí a gente busca sempre essa média, cada vez aumentar essa média, mas a gente sabe que é muito difícil, depois que a gente alcança uma média de 40, 42 sacas por hectare, conseguir aumentar essa média mais ainda. E aí foi um desafio para nós, quando surgiu a ideia de utilizar o DRIS, que foi em 2016, a gente começou a rodar DRIS nessa lavoura, e aí começamos a corrigir nutrientes pontualmente. Vou mostrar aqui para vocês o que foi feito. Lembrando que essa lavoura está, essa média agora aqui de 17, 18, 19, 20, o 20, é claro, é uma expectativa de 8 litros por pé, que daria em torno de 60 sacos por hectare, considerando 440 litros por saco. O que foi feito nessa lavoura? O que causou o sucesso dessa lavoura, ao ver dos técnicos do Reagro e ao meu ver? Em 2016, quando nós rodamos a planilha do DRIS nela, ela estava apresentando uma deficiência forte de enxofre, de boro, de manganês. Ela tinha um IBN de 11,87, ou seja, um IBN alto. O que nós fizemos? Nós fizemos uma adubação via solo com sulfato manganoso, com enxofre elementar, com ulexita e ácido bórico, e mais os complementos via folha. E aí, em 2017, nós continuamos com o trabalho, coletamos mais folha, e esse índice DRIS dela de enxofre já melhorou um pouco, lembrando que tem que ficar cada vez mais próximo do 0. O boro também melhorou um pouco, e o manganês também. Aí fomos e complementamos novamente com o boro via solo, e mais complementos via folha, pensando que dessa vez conseguiríamos alcançar níveis adequados somente via folha. E o IBN dela melhorou de maneira considerável. Já em 2018,
nós notamos que o enxofre havia melhorado mais ainda, o boro ainda mais, e o manganês praticamente se estabilizou. Porém, o IBN dela melhorou ainda mais um pouco. O que fizemos? Aí nós fizemos um boro via solo novamente, enxofre elementar de novo, e mais complementos via folha. Dessa vez, pegando mais pesado um pouco na parte de manganês. E em 2019, agora no final do ano, nós rodamos DRIS nela novamente e constatamos que o enxofre ficou bem próximo do zero, que seria o desejável. O boro melhorou, esteve praticamente adequado. O manganês praticamente se equilibrou na amostra. Então, nós notamos uma evolução no índice de balanço nutricional como um todo da lavoura. E daí, agora, nós complementamos novamente com boro, com dose menor, é claro, e magnésio via solo, que o magnésio está tendendo a 1. Então, agora nós vamos continuar com esse trabalho e vamos ver o resultado das próximas análises de folha, de como o magnésio vai reagir. Mas nós estamos com uma esperança boa, que a lavoura está com um vigor bom, como eu vou mostrar aqui para vocês mais à frente. E aqui só uma sequência da evolução do índice de cada nutriente, saindo em 2016 com 1,6 negativo, passando para 0,9. O enxofre saindo de 1,6, saindo para 0,25. O manganês de 1,76, passando para praticamente equilibrado. Aqui está uma foto da lavoura, dia 4 de outubro, praticamente no dia da florada. A lavoura estava recuperando de uma seca, mas deu uma florada muito boa. Aqui do lado direito também da tela, outra foto da florada. E aqui tem um vídeo mostrando a filmagem dela aqui há mais ou menos uns 30, 40 dias. Como vocês podem ver, a lavoura está vigorosa, com uma safra pendente razoavelmente boa e com um crescimento também para o próximo ano. Então, a gente, com esse trabalho, o Reagro tem procurado a excelência mesmo em nutrição. E como a gente busca sempre lavouras com médias altas, a gente se viu num impasse do que fazer quando se alcançar essas médias aí de 40, 45 sacas. E eu acredito que o DRIS é uma ferramenta fantástica que a gente deve explorar muito, porque ele nos proporciona um direcionamento das correções pontuais. Então, hoje eu quis contar para vocês um pouco sobre o DRIS, sobre como ele funciona e como pode ajudar na tomada de decisão nas fazendas. Então, o DRIS seria essa ferramenta que nos auxiliaria além do que nós temos utilizado, que somente a adubação de solo e de folha, a avaliação de solo e folha. Ela é mais uma ferramenta que nós devemos explorar. Uma consideração final aqui, das diversas ferramentas de análise de dados, nenhuma é possível de dizer com perfeição a situação da lavoura. O que é isso? É que mesmo o DRIS dando um IBN bom, tendendo a zero, dando índices de nutrientes bons, tendendo a zero, nós devemos ver sempre a lavoura, estar sempre em campo, sempre com esse constante contato com a planta para melhor interpretá-la. Porque, de repente, a análise não bate com a realidade. Então, nós temos que ter esse olhar técnico, nós, como técnicos, temos que ter essa visão, e para poder trazer resultados para o produtor. Beleza, pessoal, muito obrigado.
pela atenção de vocês. Segue aqui o meu contato, tem o telefone e o e-mail. Se tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato, estou à disposição. Agora nós vamos abrir para algumas perguntas, né, PH? É isso aí, muito obrigado. Um abraço a todos. Bom demais, Tito. Obrigado, cara. Gente, quando o Antônio Alfredo bebe uma água aqui, molha o bico, eu vou chamar uma colega nossa, Mariana, ela vai bater uma prosinha com vocês aí e vai apresentar uma condição muito boa que nós temos aqui para o momento. Mariana, boa noite, tudo bem? Boa noite, PH. Obrigada aí por me apresentar. Boa noite, pessoal, todos presentes. Bom, queria falar brevemente um pouco sobre o Reagro, primeiramente. As empresas aí apoiadoras que conseguem fazer com que este webinar esteja acontecendo. O Grupo Reagro, então, é um grupo de 6 empresas. Nós estamos há mais de 16 anos atuando no mercado do agronegócio e da agricultura. Primeiramente, então, nós temos o Reagro Consultoria, que foi a pioneira aí do grupo, está desde o início, envolve segmentos de leite, corte, agricultura e café. Nós temos também o Reagro Ensino, que permite aí os técnicos levarem este conhecimento do campo para a sala de aula, então um conhecimento totalmente aplicável, com cursos de pós-graduação e cursos de capacitação. Nós temos o IDEAGRE, que é um software de gestão de fazendas, com atualmente mais de 4.000 fazendas utilizando essa gestão da informação. Além disso, nós temos o 3R Lab, nosso laboratório de análises, análise de solos, bromatológicas, silagens, diversas análises. O Reagro em Pesquisa, que permite aí o desenvolvimento de todas essas pesquisas e estudos. E a Biomip, que é uma startup focada em produtos de controle biológico. Essas são as empresas que compõem o Grupo Reagro. Pode passar, PH, por gentileza, que eu vou falar só algumas estatísticas. Danilo vai passar para a gente, Mariana. Tá joia, obrigada. Bom, só para mostrar para vocês aqui a amplitude, né, da abrangência do Reagro Ensino. Atualmente, nós atuamos em 21 estados do Brasil, sendo já mais de 19 mil pessoas treinadas e 4.800 profissionais pós-graduados, dentre todos esses 21 estados do Brasil que está demonstrado. Agora eu vou mostrar para vocês, Danilo pode passar, uma condição de um dos cursos, quem quer aprimorar as técnicas, assim como o Antônio estava falando para vocês, e dentre outras, da produção de café, é um curso em gestão na produção de café, dentre essas 3 cidades. Então, temos o início previsto para Piauí para 23 de abril, Varginha, um curso previsto para 16 de abril, e Franca, em São Paulo, o curso está previsto para iniciar as aulas em 29 de outubro. Então, todas as pessoas que estão presentes aqui hoje, que têm interesse em participar ou entender um pouco mais do programa, todas as disciplinas que compõem o curso, a ementa, valores, pode entrar em contato com a Bruna, ela está à disposição online aí para poder atender vocês. A Bruna tem todas as informações e o telefone dela é DDD 31 99437 2502. Vocês podem chamar ela no WhatsApp enquanto vão tirando dúvidas aqui também, até o webinar finalizar. E todo mundo que chamar ela dentro deste webinar, hoje, terá 10% de desconto. Então, apenas hoje, se você chamar a Bruna com interesse num desses cursos dessas cidades, você terá 10% de desconto. Só vou repetir o telefone WhatsApp, é DDD 31 99437 2502. Qualquer dúvida também estou aqui à disposição. Passo a palavra aí agora para vocês darem sequência nas dúvidas, ok?
Obrigada. Obrigado, Mari. Valeu pelo tempo aí, pelas explicações. Vamos lá, turma. Vamos começar aqui as perguntas. Chegaram várias nesse momento aqui. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos. Vamos lá, Antônio. A primeira pergunta aqui é do Vinícius. Parabéns pela palestra, Tito. Pergunta: após as constatações das deficiências, como decidir o que fazer? Produto via solo, via folha? Como proceder? Beleza, obrigado, Vinícius, pela pergunta. Ótima pergunta. Essa daí é uma pergunta que a gente se faz a todo momento, né? E aí? Deu ruim, deu bom, análise, o que fazer? O que a gente tem visto, Vinícius, é que quando a deficiência está bem agressiva, assim, está bem alta, a gente tem feito produto via solo e via folha. Já quando a deficiência não está tão agressiva, eu digo assim agressiva porque é constatando a campo e na planilha. Não estando tão agressiva, a gente faz só via folha. Lembrando também que depende muito da textura do seu solo. Se for um solo mais argiloso, um zinco, talvez não seja tão eficaz via solo. Talvez seria mais via folha. Então, varia de nutriente a nutriente. Joia. Pessoal, só para lembrar aqui, aqueles que tiverem com as perguntas sobre a palestra, enviem elas, por favor, no ícone que tem descrito Q e A, para a gente poder filtrar elas direitinho aqui, acompanhar e não deixar nenhuma passar, tá joia? Não envie as perguntas no chat, não, por favor. Próxima pergunta, tia, do Denner. Boa noite, parabéns pela palestra. Gostaria de saber melhor como foram feitas as complementações foliares. Obrigado. Boa noite, Denner. Obrigado pela pergunta. Então, essas complementações foliares foram feitas durante o ano todo. A gente costuma fazer aí de 6 a 7 foliares por ano nas lavouras de alta produtividade, nas lavouras de excelência. Então, assim, a gente costuma fazer pré e pós-florada e depois mais 3 a 4 foliares durante a época das águas. E em relação às nutrições, a gente foi complementando nutriente por nutriente o que a gente achava que estava dando negativo, dando deficiente na planilha e a campo também. Então, hoje existem vários produtos comerciais, além dos sais, etc., que a gente pode se valer deles para corrigir essas deficiências. Joia. Tem uma pergunta dupla aqui. Pergunta o seguinte: quantas análises de folha eu devo fazer no decorrer do ano agrícola e se eu posso usar com análises de solo? Usar o DRIS, né? Beleza. As análises de folha, a gente recomenda fazer em janeiro e fevereiro, é o mais comum para poder se corrigir uma possível deficiência na sua última adubação. Mas podemos também fazer análise de folha durante todo o período da água ou mesmo durante a seca, porque existem referências durante o ano todo. Então, nós podemos sim fazer durante o ano todo. E em relação a usar análises de solo, eu nunca vi trabalhos referentes a isso. Eu acredito que a análise de solo a gente pode mais ver se está tendo uma correlação com a folha e o solo. Se você, por exemplo, tiver uma análise muito baixa de manganês no solo, seria estranho dar um manganês muito alto na folha se você não fez nada. Então, eu acho que seria mais uma correlação entre as duas. Agora, abastecer o sistema com análise de solo, eu realmente nunca vi. Joia. Vamos pegar mais uma aqui. A turma está animada. Está chegando várias perguntas aí. O Luiz pergunta o seguinte, desculpa. Muito bom, Tito. Qual nutriente você considera mais difícil de ser corrigido? Obrigado, Luiz Augusto, pela pergunta. Então, eu acho que o nutriente mais difícil varia muito da região, sabe?
varia muito da região e também da cultivar, sabe? Eu acho que nós temos que nos atentar muito aí. Esse ano a gente tem visto muita deficiência de magnésio, mas geralmente mais em cultivares de porte alto. Então, eu acho que varia de acordo com a textura de solo, região, clima e até mesmo de como que o produtor costuma adubar, né? Tem gente que não faz muitas foliares não faz muito uso de foliares, né? Adubações foliares, então provavelmente sua limitação esteja nos micronutrientes, como boro, zinco, provavelmente mais zinco. Então eu acho que é isso, a gente tem que ver caso a caso. Joia. Muito bom. O André Vieira, ele pergunta aqui, qual é a real relação inibidora do fósforo frente ao zinco? Uhum. Boa pergunta, André. O fósforo ele tem uma inibição por absorção. Ele inibe a absorção do zinco. Vários nutrientes também acabam por diluir a concentração dos micros. Alguns macros acabam por diluir também a absorção, a concentração dos micros. No caso do fósforo frente ao zinco, ocorre mais por conta da absorção, inibindo a absorção. Joia. Muito bom. Vamos aqui mais uma. Boa noite. Aqui é o Williasmar de Arinos, Minas Gerais. Gostaria de saber se o DRIS pode ser usado em outras culturas, como milho, soja, sorgo, etc. Boa pergunta, Williasmar. Seguinte, o DRIS pode sim, na verdade, ele foi originalmente desenvolvido para estudar milho e seringueira. Hoje ele é utilizado muito em soja também. É claro que as referências dos nutrientes durante o ano são diferentes devido à extração e à necessidade de cada cultura, mas pode sim. Essa planilha, no caso, não serviria, pois está com parâmetros diferentes. Olha, muito bom. Vamos lá, vou pegar mais uma pergunta aqui. Um minutinho, pessoal, nós estamos lendo elas aqui. Tem umas perguntas maiores aqui. Tem umas perguntas grandes. Vamos lá. O Juliano Miari. Boa noite, Alfredo, tudo bem? Parabéns pela palestra, muito esclarecedora. Meu nome é Juliano, sou de Três Pontas, porém dou assistência na região de Capelinha. Pelo que você mostrou, de acordo com a análise do DRIS, se o elemento estiver alto maior que 1, eu não aplico ele de forma foliar? Faço uma batida separada apenas com os elementos que estão precisando ser corrigidos? Você fez aplicações via solo. Não sei se as lavouras tinham fertirrigação, mas em lavouras de sequeira, pulverização faria o mesmo efeito? Boa pergunta. Beleza, o meu conterrâneo aí. Obrigado, Juliano, pela pergunta. Então, essa questão, se o elemento estiver alto, maior do que 1, não é definitivo, porque você tem que olhar não somente o índice DRIS. Hoje, como a palestra era um pouco mais curta, a gente não teve tempo de entrar na aba lá da planilha, não sei se você lembra, do índice 1 a 1. Então, o índice DRIS dando maior do que 1, talvez ele esteja, sim, um pouco em excesso. Mas você vai ter que olhar a planta e ver a relação dela 1 a 1 e 2 a 2 com todos os outros nutrientes e decidir vendo a planta a campo. Dependendo do caso, você iria suspender, mas voltaria a aplicar depois de uma segunda avaliação com a análise DRIS, pois esse nutriente iria se diluir durante o tempo, diminuindo a sua concentração. Já essa batida separada apenas com os elementos, eu acho isso fantástico, porque você é capaz de sair daquele pacotão e sim destinar exatamente o que está em déficit
e tirar o que está em excesso. A terceira pergunta seria de fertirrigação. Não, a lavoura é sequeiro. Em fertirrigação, nós temos trabalho aqui na fazenda em Santo Antônio do Amparo, que está dando um resultado fantástico com fertirrigação, realmente é fantástico. Mas em lavoura em sequeiro, eu também acredito na pulverização e na adubação via solo. Não sei se te respondi, se qualquer outra dúvida, é só entrar em contato no particular. Muito obrigado. Joia. Vamos pegar uma aqui que foi falada até. O Ricardo pediu para repetir como é que faz a coleta das folhas e te dar os parabéns pelas informações. Certo. Bom, Ricardo, a coleta ela é feita da seguinte maneira. Você deve escolher o talhão que seja homogêneo, com a mesma cultivar, mesmo espaçamento, ou seja, ele bem homogêneo, e coletar em torno de 100 folhas, tanto do lado do sol nascente quanto do poente, ou seja, não precisa ser na mesma planta, mas dos dois lados das plantas, em torno de 100 folhas, colocar num saquinho de papel, aqueles saquinhos de pão mesmo, deixar eles refrigerados e levar para o laboratório o mais rápido possível. Se caso não puder levar, você deve armazenar as folhas na parte de baixo da geladeira, aquela na parte das frutas mesmo ali. E lembrando sempre de não coletar após chuvas fortes. É isto. Bom demais. Tem uma aqui do Fábio, ele é de Bambuí, e pergunta se é viável também para pequenos produtores a utilização do DRIS. A utilização do DRIS é viável, sim. Até vi uma outra pergunta aqui, não me lembro o nome, que me perguntou, que falou que o DRIS era caro. Na verdade, hoje o Reagro está montando um manual de como utilizá-lo e vamos disponibilizar em breve. Estamos à disposição para qualquer dúvida, sem custo nenhum. Nós vamos disponibilizar o manual e a planilha, e também nossa colega Larissa aqui vai fazer um vídeo explicando também como que vai ser essa coleta de folhas, como vai ser toda a explicação de como rodar o DRIS. Ele é sim viável para pequenos, grandes, médios e produtores. Joia. Pessoal, só lembrando que, igual o Antônio falou agora, a planilha, o manual, o certificado, todos eles serão enviados para vocês dentro de mais ou menos uma semana. E a palestra ela vai estar disponível em nosso blog daqui uns 30 dias, mais ou menos, onde vocês poderão rever, né, todas as dicas que o Antônio passou para vocês. Vamos lá, continuar aqui. O Leonardo pergunta o seguinte, Leonardo Kraus: existem técnicos que vão achar que considerar os elementos isolados é mais importante que considerá-los a relação de equilíbrio ou vice-versa? Existe uma opção melhor ou realmente as duas são importantes no caso do cafeeiro? Ele extrapola pergunta para as outras culturas também. Certo, Leonardo. É o seguinte, a relação dos nutrientes isolados é sim muito importante, tanto é que tem a referência lá na planilha, como você vai ver. E é também importante a relação 2:2, porque é aquela história do barril, né? Se faltar um nutriente, não enche o barril. Ou seja, se faltar um nutriente, o café não atinge o seu potencial. Então, você tem que ter a análise do nutriente individualmente e da relação 2:2. Por que a relação 2:2? Pois todos os nutrientes têm relação um com os outros, ou seja, por inibição, ou seja, por antagonismo ou de ajuda, seria a sinergia, um ajudando o outro ou atrapalhando. Então, o mais importante é olhar tudo, tanto a relação 1:1 quanto a 2:2. Joia, bom demais. João Paulo, ele pergunta aqui, após a última adubação e pulverização, quantos dias podemos coletar as folhas?
Beleza, João Paulo, obrigado pela pergunta. O seguinte, isso tem um pouco de controvérsia em relação a quanto tempo se esperar, mas o padrão geralmente é 30 dias após a última adubação com nitrogênio ou após a última adubação foliar. E devemos esperar em torno de 60 dias após a aplicação à base de potássio. É claro que se não chover nem um pouquinho, que não é o caso dessa época agora, você teria que esperar um pouco mais. Mas geralmente é isso aí. O Bruno Carvalho. Boa noite, Antônio, tudo bem? Qual a fase que foram coletadas as folhas? Você realiza sempre na mesma data todos os anos? Bom, Bruno, igual eu tinha dito anteriormente, a gente costuma tirar, geralmente a gente tira em janeiro, fevereiro, entre a segunda e a terceira adubação, ou entre a terceira e a quarta, ou seja, antes da última, para poder fazer alguma correção da adubação, pois depois dessa época já não seria mais viável. Porém, se você está vendo que a adubação, que a nutrição da sua lavoura não está sendo adequada, eu acredito que você deva tirar sim antes. Fez a primeira adubação, viu que não teve uma resposta boa, tira uma análise de folha. Fez a segunda, viu que não está bom, tira outra. Eu acho que a análise tanto de solo quanto de folha representa muito pouco perto de um custo de produção e representa muito, quando bem tirada, na resposta positiva. Joia, muito bom. O Elton pergunta aqui, boa noite. Quando fizer a adubação via solo, a via foliar pode ser feita junto ou tem um prazo de um para o outro? Ótima pergunta, Wellington. Obrigado. Então, o caso se você optou por fazer somente via solo, ok. Se você optou por fazer somente via folha, também ok. Já quando você opta por fazer via solo e via folha, quer dizer que o nutriente está bem baixo. Então, você quer corrigir rápido. Então, eu acredito que o ideal seria você fazer o mais rápido possível, principalmente porque a adubação via folha iria entrar, o nutriente iria ser absorvido muito mais rápido que via solo. Então, vamos dizer, uma injeção na veia. E depois o adubo via solo iria mais lentamente. Joia, muito bom. Vamos pegar aqui umas perguntas bem compridas aqui, nós estamos lendo com calma. Algumas pessoas mandando os parabéns, a gente agradece. Vamos lá. Tiago de Tavares pergunta aqui. Ele fala primeiro, parabéns, Antônio, muito importante. Teremos acesso à planilha. Esse aí eu falei agora há pouco, né, gente? Vocês vão receber sim. E a pergunta do Tiago é a seguinte. Temos alguns comportamentos de nutrientes na folha que depende da época. Temos momentos que a planta possivelmente não responderá. Neste caso, esperamos as retomadas das chuvas? Obrigado, Tiago, pela pergunta. Ótima pergunta. Teremos acesso à planilha? Sim. Novamente, vocês vão estar de graça disponível essa planilha para vocês aí. Pode ficar tranquilo. Em relação à folha, depende da época, sim, depende da época. Igual eu disse, as tabelas criadas por Malavolta, por Santinato, Hélio Casale, todas elas têm geralmente uma referência da época versus concentração ideal do nutriente. Então, se você coletar na época da seca, você vai ter que comparar com o parâmetro da época da seca. E é claro que o metabolismo da planta se acelera na época da chuva, por isso que é uma das épocas que a gente mais tira a análise de folha, que é a época das chuvas. Bacana, muito bom. O Gilson Machado pergunta aqui, para correção de deficiência de boro, qual a sua recomendação? Aplicação solo ou folha? Obrigado, Gilson, pela pergunta. Bom, hoje o meu posicionamento, e acredito que de muitos técnicos
do reagro também seja a aplicação dos dois, tanto via solo quanto via folha. É claro que nós devemos nos atentar à fonte de boro que estamos utilizando. A fonte de boro via solo, se você quer uma correção um pouco mais rápida, você teria que estar usando um ácido bórico. Se você quer nutrir a planta mais a longo prazo, uma fonte via ulexita. Então, eu acho que nutrição de boro, solo e folha. Dependendo da época, ácido bórico ou ulexita. Lembrando, cuidado com ácido bórico em lavoura nova. Bacana. Aqui, até mais um conterrâneo seu aqui, o Felipe Brito. Boa noite, Tiedo. Ótima palestra. Aqui é o Felipe. Fala de 3 pontas. Quando falado de amostragem de folhas, qual a relação metabólica da planta que influenciaria chuvas versus nutrientes? Quais nutrientes seriam afetados? Obrigado. Boa pergunta, conterrâneo. Beleza. Então, isso cai na pergunta parecida com a do Tiago, né? Que a planta vai ter diferente metabolismo de acordo com a época do ano. Mas, indo um pouquinho mais a fundo nessa pergunta, o potássio, como regulador de abertura e fechamento de estômatos, ele fica um pouco, vamos dizer assim, na parte externa da folha. Então, ele seria muito facilmente lavado quando ocorre uma chuva forte. Existem vários trabalhos, depois, se você quiser, eu te passo, de vários autores, dizendo do tempo de coleta após uma chuva, de quanto que perde. E também, outro caso, é da diluição do nutriente quando se chove demais. Isso também pode ocorrer. Joia. Vamos para a saideira? O Fábio Milhomem, desculpa aqui. Milhomem pergunta aqui, que ele fala que aprendeu a ver pela quinta aproximação e ele pergunta se tem algum autor diferente para referência numa análise foliar. Beleza, Fábio, obrigado pela pergunta. Sim, a quinta aproximação é uma referência que a gente também usa, né? Mas só que hoje existem outras referências, né? Como eu já disse, para análise de folha nós temos referência hoje do Santinato, né? Santinato soltou uma publicação sobre análise de folha em Carmo do Paranaíba, Lusiânia e Luiz Eduardo Magalhães. Tem o Hélio Casalho, grande Hélio Casalho também com parâmetros. Temos também o Malavolta, né? Então, hoje nós temos bastante autores onde que nós podemos procurar, trocar ideias, são muito, muito abertos também para trocar ideias, agradeço. É isso, eu acho que... E também a gente tem que procurar sempre alguma relação, alguma referência mais próxima da nossa realidade, igual o Santinato agora fez no Carmo do Paranaíba, Luiz Eduardo Magalhães, são regiões diferentes das nossas, a gente tem que até atentar a isso, né? Mas existem sim outras referências, qualquer coisa a gente pode passar depois. Obrigado pela pergunta. Bacana. Pessoal, nós vamos chegar no fim aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Lembrar mais uma vez que todo o material será enviado por e-mail. E já quero aproveitar para convidá-los para o webinar de café que vai acontecer em março, dia 14, com o nosso coordenador da cafeicultura, o Luiz Paulo Vilela. Vai falar sobre planejamento de colheita, beleza? Quero agradecer também ao Tiedo, ao Antônio, por essa disponibilidade, estar conosco aqui, né? Agradecer a palestra dele, que foi uma pegada bem prática para a gente conhecer mais uma ferramenta que pode nos ajudar a tomar decisões mais assertivas e conseguir maiores produtividades. E também gostaria de agradecer a nossa equipe pelo apoio, por todo o trabalho realizado mais uma vez. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite, uma boa semana. Tieto, quer dar tchau? Valeu, turma, um abraço, tchau, tchau. Isso aí, moçada, obrigado, bom descanso a todos.